Ontem, o julgamento do caso do deputado Fernando Francischini pela segunda turma do STF provocou uma reação do presidente Jair Bolsonaro e a indignação de muitos brasileiros. As atitudes de ministros do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral e o desabafo do presidente da República nos deixam sinais de que uma grave crise institucional está em curso. A cassação de um deputado federal, independente do partido, é uma coisa muito séria, sobretudo se essa cassação não seguir um rito dentro de sua casa legislativa. Um tribunal eleitoral que só existe no Brasil parece que se inspirou em alguns ministros do STF e se acha no direito de cassar o mandato de um deputado eleito com quase 500 mil votos. E o pior, a cassação foi por um crime que não está previsto na Constituição, fake news. E tem mais, você pode procurar na própria Constituição e em outros instrumentos legais que você não vai encontrar nada que leve à cassação de um parlamentar que denunciou um fato que precisava ser apurado, pois se tratava aí de um problema em determinada urna eleitoral detectado por eleitores. Essa cassação é uma agressão à representação nesse país. E a agilidade do Supremo Tribunal Federal em atender ao pedido do sujeito que era suplente do deputado Francischini e passou a ocupar seu cargo é também muito estranha, né? Nós temos visto aí muitas aberrações que têm origem nesses tribunais. Inquéritos ilegais, prisões e perseguições inadmissíveis a deputados e jornalistas, punições a advogados, cassações absurdas, criação de comissão de transparência que parece que só é fachada e não vale para nada, ativismo político e judicial, tribunal eleitoral homenageando artistas apoiadores de um candidato que assaltou o país e teve o seu processo anulado pelo atual presidente do TSE por problema de CEP, que só foi visto 5 anos depois e que impediu a utilização de provas robustas contra esse candidato, protegido pelo judiciário. Diante de tantas barbaridades, essas autoridades aí querem taxar de antidemocráticos aqueles que acham que existe um golpe em curso para impedir que o presidente Bolsonaro seja reeleito. Os ministros do Supremo agora decidem tudo. E como disse o jornalista Augusto Nunes ontem no programa Os Pingos nos Is, decidem até que existem na corte ministros de segunda classe. Aqueles indicados pelo presidente Bolsonaro, né? Ninguém contesta as decisões monocráticas, por mais absurdas que sejam, dos ministros lulistas e dilmistas, e muito menos dos ministros indicados pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Temer. Eu estou falando dos ministros Toffoli, Lewandowski, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Agora, se os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro tomarem uma decisão monocrática, aí elas vão ser contestadas pelo grupo de elite do nosso Supremo. Ao assumirem aí um papel de ativistas políticos e judiciais, os 9 ministros intocáveis do Supremo tornam-se previsíveis demais, né? Hoje, qualquer brasileiro com mais de 2 neurônios é capaz de prever o resultado de qualquer votação no Supremo Tribunal Federal. Sobretudo, se no banco dos réus estiver um apoiador ou simpatizante do presidente da República. A Constituição brasileira não vale mais nada dentro do Supremo e do TSE. Os ministros que estão lá fazem o que querem e não têm que dar satisfação a ninguém. Fazem jus ao nome do tribunal maior, né, da nossa corte maior. São os supremos mesmo. E como a gente tem um presidente do Senado que se ajoelha para esses ministros, ninguém, em princípio, vai poder fazer nada para corrigir essas distorções que estão levando o país a uma crise sem precedentes.
Ontem, depois de saber do resultado do julgamento do deputado Fernando Francischini, deputado mais votado na história do Paraná, o presidente Bolsonaro fez um desabafo. Esse desabafo aconteceu durante um evento no Palácio do Planalto. E eu vou encerrar meu comentário de hoje mostrando um resumo do desabafo do presidente, publicado pela deputada Carla Zambelli em suas redes sociais. Realmente, paciência tem limite, e o limite é a lei. Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial o Globo, Folha. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresentam 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha, e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores, e eles vão lá para dentro do TSE, e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República, como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe, e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, e imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, se não um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Antônio de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas. Processar a minha esposa. Vem para cima de mim, se são homens. Essa questão, julgada agora há pouco por 3-2, o ministro Alexandre de Moraes falou: temos jurisprudência em cima do Francischini para caçar registros e prender candidatos que, porventura, duvide do sistema eleitoral. A dúvida, o debate, faz parte da democracia. Onde não há debate, há ditadura. Nós confiamos nas máquinas? Eu confio nas máquinas. Não confio em quem está atrás das máquinas. O TSE informou que os hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, com a senha do ministro Banhos. Está escrito isso. E essa imprensa não enxerga isso? Vai falar amanhã que eu estou atacando as urnas eletrônicas? Vocês serão os primeiros a ser perseguidos no futuro. Pode ter certeza disso. Os hackers tiveram 8 meses com a senha do ministro Banhos. Nos primeiros dias, o delegado encarregado do inquérito pediu os logs. 7 meses depois, o TSE informou, está no processo, que os logs foram apagados por uma firma terceirizada que fazia manutenção dos computadores. Os logs são entregues no mesmo dia, no dia seguinte. É como um backup. Por que 7 meses? Ficaram arrumando o que dentro do TSE? Porque só sobra margem para desconfiança.
Será que o Datafolha está perfeitamente alinhado com o que está previsto no resultado do TSE? Nós não podemos ver sobre suspeição. Até num casal. Tem que sentar e conversar. Por que os técnicos do TSE não conversam com os técnicos das Forças Armadas que foram convidados a participar do critério? Queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar ar de credibilidade, esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. O que queremos no nosso Brasil? Ganhe quem ganhar as eleições. Eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas e auditáveis. Uma nova interpretação, quer dar um artigo da Constituição. E quem quer dar essa nova interpretação? Ministro Fachin, marxista-leninista, advogado do MST. Votou depois do Cássio Nunes, 1-1. Agora está com o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho falado, se o novo marco temporal for aprovado, além de uma área tamanho da região sudeste, já demarcada como terra indígena, teremos outra área tamanho da região sul, que pela localização geográfica dessas centenas de terras indígenas, teremos uma outra área também, tamanho do estado de São Paulo, como terra indígena. Acabou a economia brasileira do agronegócio. Acabou a nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. O que eu faço se aprovar o marco temporal? Tenho duas opções. Entrega a chave para o ministro Supremo, ou digo, não vou cumprir. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos. É inacreditável o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Para onde vai a nossa pátria?